Olá! Nesse vídeo vamos falar dos porquês. Qual usar? Vamos aprender? Na nossa língua há 4 tipos de porquês. Porquê separado sem acento, porquê junto sem acento, porquê separado com acento e porquê junto com acento. Porquê separado sem acento equivale a por qual motivo, pelo qual, pela qual. Ele é utilizado no início de frases interrogativas diretas, como no exemplo. Por que você chegou atrasado? Perceba que essa é uma frase direta, é uma pergunta direta, então eu vou utilizar esse porquê. Além disso, eu também posso trocá-lo por qual motivo. Por qual motivo você chegou atrasado? Esse porquê também é utilizado no meio de frases indiretas. Não sei por que você chegou atrasado. Também posso trocá-lo por não sei por qual motivo você chegou atrasado. Eu também vou usar esse porquê quando eu puder trocá-lo por pela qual. A cidade por que passei era linda. A cidade pela qual passei era linda. Então, quando eu puder fazer essa troca de porquê pela qual, eu vou utilizar o porquê separado, sem acento. Já o porquê junto sem acento, eu utilizo ele quando eu vou dar explicações ou responder alguma coisa. Posso trocá-lo por pois ou uma vez que. Não fez porque estava cansada. Perceba que eu estou dando uma explicação ou respondendo a uma pergunta. Não fez porque estava cansada. Também posso trocá-lo por não fez pois estava cansada ou não fez uma vez que estava cansada. No outro exemplo, não fez porque chorou porque ficou feliz. Já o porquê separado com acento, eu utilizo ele no final de frases interrogativas. Ele também equivale a qual motivo, mas a diferença é que eu sempre uso esse porquê no final de frase. Eu só vou utilizar ele no final de frases. Você não vai? Por quê? Percebam que esse porquê, ele vem bem no final da frase, então eu já sei que eu vou utilizar esse porquê aqui. Outro exemplo, ela ainda não fez por quê. Já o porquê, junto com acento, funciona como um substantivo. E ele sempre vem acompanhado de um artigo. O que é um artigo? Pode ser um artigo definido o, a, os, as, ou artigo definido uma, uns, umas. Então, isso é que é artigo. Vamos ver na frase. Não sei o porquê de tanta pergunta. Vejo aqui meu artigo o. Então, quando vier com um artigo, logo antes do porquê, eu vou utilizar o porquê junto com acento, visto que esse meu porquê está funcionando como um substantivo. Além disso, eu posso trocá-lo por motivo. Não sei o motivo de tanta pergunta. Ou não sei a razão de tanta pergunta. No outro exemplo, temos o artigo indefinido um. Tem sempre um porquê para tudo ou tem sempre uma razão para tudo. Ele também pode vir no plural. Tem sempre uns porquês para tudo. Esse uns também é um artigo, só que ele está no plural. Ou não sei o porquê de toda pergunta. Não sei os porquês de toda pergunta. Esse o também é um artigo, só que está no plural. Além disso, esse porquê pode vir no final da frase. Quando? Isso mesmo, quando ele vier acompanhado de um artigo, como esse meu exemplo aqui. Ela foi, mas não sei o porquê. Percebo que esse porquê está no final da frase. Mas como ele vem acompanhado do artigo ou, eu tenho que utilizar esse porquê aqui, junto com acento. Agora, para a gente não esquecer, vamos ver 4 porquês utilizados em frases semelhantes. Por que você chegou atrasado? Chegou atrasado porque dormiu demais. Você chegou atrasado por quê? Não sei o porquê de chegar atrasado. Então, percebam que são 4 frases semelhantes, mas eu utilizei porquês diferentes. Então, resumindo, no início das frases diretas ou no meio de frase indireta, eu utilizo porquê separado sem acento. Quando é para responder ou explicar algo, isso, porquê junto sem acento. No final de frases, mas sem o artigo, eu utilizo qual? Porquê separado com acento. E quando vem acompanhado de artigo, eu utilizo o porquê junto com acento. Tranquilo? Então vamos exercitar. Complete com os porquês certos.
Ana foi embora porque estava assustada. Perceba que eu estou explicando algo. Qual é o porquê que explica? Isso, porque junto, sem acento. Ela não vai por quê? Qual o porquê que eu utilizo em final de frase? Isso mesmo. Porque separado sem acento. E se viesse o artigo o? Isso, então, se viesse o artigo o, mesmo estando no final de frase, eu teria que usar o porquê junto com acento. Mas não é esse o caso. Esse é o porquê de tanto mistério. Qual é o porquê que sempre vem acompanhado de um artigo? Vejam aqui meu artigo o. Isso. Porquê junto com acento. Por que você não vai? Qual o porquê que eu utilizo no início de frases diretas? Isso mesmo, muito bem. Porquê separado sem acento. Gostaram? Então se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê um like e até o próximo vídeo.